Glórias sejam dadas ao Senhor, está escrito no livro de Gálatas, na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Pois bem, nós vamos cumprir o ídolo do Senhor Jesus mais uma vez, e eu vou ler aqui um artigo muito criativo do irmão Miguel Ângelo Maciel, ex-adventista. Ele escreveu o seguinte: caros irmãos, imaginemos um sabatista legalista judaizante entrevistando o apóstolo Paulo a respeito dos ensinos que procuram justificar o homem pelas obras, baseando as respostas no que o apóstolo Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, na Epístola aos Gálatas. É o que nós vamos ler. O entrevistador, sabatista, judaizante, legalista, empolgado. Ele coloca aqui entre parênteses: amado apóstolo, pergunta o sabatista, amado apóstolo Paulo, qual a sua opinião sobre as maravilhosas revelações dos profetas e visionários que surgiram no século XIX? Ellen White, Ian, Edson, Guilherme Miller e etc. Responde o apóstolo Paulo: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, como está em Gálatas, capítulo 1, versículo 6. E o entrevistador sabatista continua perguntando: mas o Senhor não acredita que todos eles oferecem uma luz menor que guia a luz maior, que é a Bíblia? Responde o apóstolo Paulo: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Gálatas, capítulo 1, versículo 8. O entrevistador continua perguntando. O entrevistador aqui é um sabatista legalista judaizante. Já com um sorriso amarelo, diz aqui o escritor: mas o Senhor não acredita que eles apenas estão ensinando detalhes que não são revelados na própria Bíblia? Responde o apóstolo dos gentios: assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já receberes, seja anátema. Tudo isso está em Gálatas, na Epístola de Gálatas. Continua o entrevistador: mas o Senhor não acredita que milhões de pessoas estão sendo abençoadas com os ensinamentos destes nossos profetas, além de todas as obras sociais e de ensino e ajuda humanitária? Não seria pecado questionar tudo isso? Responde o apóstolo: porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. O entrevistador: mas apóstolo, o Senhor vai me desculpar, nós temos a revelação que o homem precisa para servir a Deus, guardar o sábado, abster-se de alimentos impuros, conforme a lei. Aí o apóstolo responde: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Gálatas 3, versículo 10. Observação dele aqui: os sabatistas, legalistas, judaizantes
se abstêm de guardar todo o conteúdo da lei, guardando apenas partes da lei. Alguns poucos exemplos são não acender fogo no sábado, não guardar a Páscoa e outros rituais, e principalmente não aplicar as medidas punitivas que são descritas na lei, concernente ao adultério, quebra do sábado e outros que envolviam até a morte por apedrejamento. Ora, se é para guardar a lei, ou se guarda toda ela ou não, incluindo as consequências descritas na mesma, para quem é desobediente. Pois bem, e o entrevistador continua: mas apóstolo, Deus não julgará todos aqueles que são obedientes e que, portanto, serão aprovados por Jesus para que mereçam a salvação, sendo justificados por obedecer os preceitos da lei. Se nós estamos obedecendo a lei, nós não seremos justificados? Responde o apóstolo: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. E continua a entrevista. Entrevistador: mas como? Por quê? Aí Paulo responde: porque o justo viverá da fé. Gálatas 3:11. O entrevistador, ainda não satisfeito, diz: mas apóstolo, o Senhor está afirmando que Jesus não quer que guardemos os preceitos da lei? Responde o apóstolo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. O apóstolo Paulo não tem papas na língua, vai botando para quebrar, desmoronando, quebrando a doutrina que se apresenta aqui pelos sabatistas. Entrevistador: mas apóstolo, dessa forma o Senhor não está destruindo um fundamento de salvação, isto é, a justificação pela lei, para todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo e na graça desta redenção? O apóstolo: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde, morreu em vão. Gálatas 2, versículo 21. Se fôssemos justificados pela lei, para que Cristo? Bastaríamos cumprir totalmente a lei. Entrevistador, não satisfeito: mas para quem então foi mostrada a lei? Aí responde o apóstolo: para que a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita. Gálatas 3:19. O entrevistador: mas se é assim, a lei não vai de encontro ao que Deus falou e prometeu? Apóstolo: logo a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, justificar ou salvar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Gálatas 3:21. O entrevistador: mas o que fez a Escritura ao mostrar a lei então? Porque a Escritura mostrou a lei? O apóstolo Paulo responde: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Gálatas 3:22. Vou repetir: a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Entrevistador: mas apóstolo, então, para que serve a lei?
Responde o apóstolo Paulo: a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, 24. Serviu de tutor, de aio, até que viesse então a posteridade, até que viesse a fé. E o entrevistador ainda não satisfeito, diz: apóstolo, mas o que o Senhor diria aos que guardam a lei? Não estão sendo sinceros para com Deus, servindo melhor a Deus? O apóstolo diz: separados estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Gálatas 5, versículo 4. Vou repetir. Mas se nós guardamos a lei, como é que nós não somos justificados? Pergunta o sabatista, legalista, judaizante. E Paulo responde: separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei. Vocês que querem a justificação pela lei, separados estáis de Cristo. Já caíste da graça, diz Paulo. O entrevistador ainda pergunta: mas estas pessoas não estão sendo o remanescente fiel e verdadeiro? Paulo: ó insensatos, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Gálatas 3, versículo 1. O entrevistador: como então cumpriremos a lei? E responde o apóstolo: toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Gálatas 5,14. O entrevistador ainda pergunta: o Senhor está sendo muito duro. Paulo responde: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Gálatas 4,16. Então ele conclui aqui, e o articulista escreve o seguinte: amigo, você que é sabatista, legalista, judaizante, leia a palavra de Deus e verá que o Senhor Jesus não morreu em vão. Converta-se dos seus caminhos de arrogância e de tentar obedecer aos rudimentos fracos e pobres, como está em Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Por mais que você tente ser obediente, responda-me com sinceridade: se você morresse hoje, qual seria o seu destino? Você tem certeza da salvação? Aceite então o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e seja salvo. Porque está escrito: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Efésios 2, versículo 8 e 9. Quem escreveu isso aqui? Miguel Ângelo L. Maciel, ex-adventista, hoje um salvo pela graça de Deus, pelo sacrifício do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele mesmo escreve isso aqui. A fonte desse artigo é Desafio das Seitas, número 32, 2004, publicado com autorização do Centro de Pesquisas Religiosas, CPR. Está aí para que vocês possam meditar esse artigo muito criativo que eu agora dei voz e transformei em um vídeo.